Olá, pessoal! As pessoas resolvem roubar por uma variedade de razões. Alguns precisam de dinheiro, para outros esta é uma maneira de se vingar. E existem pessoas que só querem parecer descoladas. Afinal, hoje em dia existem muitos filmes cujos personagens principais roubam alguém e são tão bacanas quanto o James Bond. O problema é que no mundo real as coisas acontecem de uma maneira muito diferente e muitas vezes até mesmo os roubos mais planejados não correm de acordo com o plano. A menos, é claro, que o plano dos criminosos fosse se tornar estrelas cômicas no YouTube, porque foi isso que conseguiram ao serem filmadas pelas câmeras de vigilância. Então, vamos dar uma olhada nesse fiasco criminal juntos. Vamos lá! Nos países ocidentais é costume entrar com os sapatos em casa, mas em Singapura as regras são outras. Os sapatos geralmente são deixados em estantes especiais na porta das casas, e isso normalmente não causa problemas. Mas acontece que até mesmo os chinelos de outra pessoa podem ser interessantes para os ladrões. Este vídeo foi filmado por uma câmera de vigilância em uma das casas do país e postado no Facebook. Pode-se ver claramente como duas garotas remexem tranquilamente e sem preocupação nos sapatos de outra pessoa, aparentemente escolhendo um par adequado para si. Além disso, as duas supostas ladras parecem estar descalças. Será que isso significa que o roubo de sandálias alheias era uma questão de necessidade para elas? Não temos certeza. De qualquer forma, elas não tiveram sucesso. Depois de aparentemente ouvir algum barulho, as duas se esconderam rapidamente. Esse cara pode ser um ladrão, mas ele definitivamente entende dos passos de dança. Este vídeo, filmado por uma câmera de vigilância, foi divulgado pela polícia do Distrito de Colômbia. Nele, vemos como um homem de casaco azul com capuz olha ao seu redor e de repente começa a dançar na varanda. Por quê? Não temos a menor ideia. Ele chega até a olhar diretamente para a câmera, mas isso não o para. Depois de um tempo, ele pega as encomendas de outra pessoa e entra em um Range Rover preto. Vale ressaltar que tudo isso aconteceu num domingo, a 1h da tarde. Não é a hora mais recomendada para um assalto, mas para esse dançarino deu certo. Ninguém nem tentou impedi-lo. Ou vai ver, as pessoas acharam melhor não se meterem com uma pessoa que dança sem motivo na varanda no fim de semana. Seja como for, a polícia levou o incidente muito a sério e anunciou que estava oferecendo uma recompensa de $1.000 por qualquer informação sobre este caso. Muitos ladrões, quando estão prestes a pôr seu plano em ação, escondem seus rostos com máscaras, e isso em geral é uma atitude bastante inteligente. Mas esse ladrão aqui quebrou todos os recordes e colocou na cabeça uma máscara gigante da Hannah Rudolph. Na verdade, achamos que quem estava debaixo dessa máscara era uma garota, mas isso não importa muito. Rudolph roubou alguns itens não identificados, e tudo isso aconteceu num 18 de dezembro, ou seja, poucos dias antes do Natal. A polícia pediu para que as pessoas compartilhassem qualquer informação sobre a identidade dessa pessoa e prometeu enviá-la diretamente ao Papai Noel. Afinal, essa é uma de suas renas. Você acha que a fantasia de rena de Natal é estranha? Que tal uma fantasia de girafa? Por volta das 2 da manhã, um homem vestido de girafa entrou no prédio de uma ONG chamada Extended Grace e começou a experimentar roupas. Ele também comeu um donut e depois deixou um pedaço no balcão. Enquanto assistimos ao vídeo, confesso que ri. Foi realmente incrível, disse a diretora executiva Barbara Lee. É uma pena que as coisas tenham sido roubadas, é claro, mas os funcionários dessa organização que oferece assistência a pessoas que sofrem de doenças mentais e vícios estão mais preocupadas com o cara. Parecia que o homem girafa realmente tinha alguns problemas, e é pouco provável que ele roubou aquelas roupas para fazer dinheiro. Roubar pessoas é sempre uma má ideia. Agora tente roubar algo de um professor de artes marciais. Quando Meredith Livengood foi abordada por uma pessoa perguntando sobre suas aulas na porta de uma academia, a garota não esperava ter que demonstrar suas habilidades. No entanto, o suposto aluno interessado acabou sendo um ladrão. Meredith pegou o seu telefone para mostrar os horários dos treinos para o jovem, mas depois de alguns segundos, ele puxou o telefone da mão dela e tentou fugir em sua bicicleta. Spoiler, não funcionou. Meredith facilmente parou o ladrão e o forçou a soltar o telefone das mãos. Dá pra dizer que o cara teve sorte, ele saiu quase ileso. Será que alguma lição pode ser aprendida com essa situação? E como? Não subestime as mulheres, especialmente se elas são mestres em artes marciais. Imagine que você está em uma agência bancária, está de péssimo humor e de repente um ladrão invade o banco com uma arma de brinquedo.
Esta é exatamente a história que aconteceu no sul de Londres com um homem chamado James Rowley. Ele estava no banco quando Andrew Fernandes entrou e começou a apontar uma arma exigindo dinheiro. James logo percebeu que a arma não era real e decidiu arriscar. Ele exigiu que o ladrão saísse dali. Quando ele saiu correndo, James foi atrás dele com um extintor de incêndio. James, que é um simples lavador de janelas, perseguiu o ladrão pela rua, que poderia estar armado, e o pegou. E então ele esperou a polícia chegar. Quanto a Fernandes, bem, aquele definitivamente não era o seu dia. Anéis sempre dão problema. Sério, pergunte aos Roberts. Ronald Perley, de 52 anos, se meteu em uma situação realmente incômoda. Ele foi a uma joalheria para fazer um assalto e roubar um anel de diamantes de $3.200. No entanto, os funcionários trancaram Perley e exigiram que ele devolvesse a joia. E então o homem simplesmente a engoliu. Não repita nada disso. É uma péssima ideia. Quando a polícia chegou, Perley negou tudo. Fingiu que não havia nenhum anel, que ele não pegou nada e que ainda por cima não engoliu. A polícia conseguiu o mandado de busca e o suspeito foi levado ao hospital para uma radiografia. Os raios-x confirmaram que Perley havia realmente engolido o anel. Ele foi imediatamente preso e posteriormente acusado de roubo e falsificação de provas materiais. Lembra que dissemos que não se deve subestimar as mulheres? Pois é, nem mesmo as velhinhas. Quando uma gangue de assaltantes invadiu uma joalheria, não havia policiais por perto. Mas havia Ann Timpson, uma mulher de 71 anos que decidiu parar imediatamente os criminosos. Ela correu rapidamente pela rua e começou a bater nos ladrões com sua bolsa leve, na qual havia apenas uma carteira e um jornal naquele momento. Porém, o mais surpreendente é que funcionou. Imagens do ousado ataque foram exibidas em todo o mundo e acumularam centenas de milhares de visualizações no YouTube. Como resultado das ações de Ann, um homem foi detido no local e 4 outros foram capturados depois e tiveram que comparecer perante o tribunal de Northampton, acusados de assalto e roubo de um carro. Um cara desconhecido atingiu um homem com uma pedra na cabeça e tentou se esconder, mas a polícia começou a persegui-lo. Policiais e unidades K9 perseguiram o suspeito e o encurralaram. Eles estavam separados apenas por uma cerca. Por isso, os policiais ordenaram que o sujeito escalasse a cerca para que eles pudessem finalmente detê-lo. O suspeito obedeceu, mas quando ele estava no meio do caminho, suas calças, inesperadamente, ficaram presas nesta cerca. Uma situação digna dos desenhos animados de Looney Tunes, não acham? A polícia, é claro, ajudou o sujeito a descer, mas não tiveram o menor cuidado com as calças. Você acha que os tempos dos cavaleiros acabaram há muito tempo? Encontramos pelo menos um desses guerreiros medievais. Em busca de dinheiro rápido, um homem chamado Richard invadiu uma casa para roubar perto de onde ele morava, em Slidell, Louisiana. A questão é, o que os cavaleiros têm a ver com isso? Bem, esse cara não tinha uma máscara e, portanto, decidiu usar um balde enorme. Infelizmente para ele, isso não ajudou. As câmeras de vigilância conseguiram fotografar seu rosto mesmo assim, o que ajudou a polícia a identificar o ladrão. Mais tarde, ele foi preso em sua casa acusado de roubo. Bem, mas isso só quando os policiais pararam de rir de seu capacete original e começaram a trabalhar. Muitos assaltos parecem muito bem planejados e este é um deles. Um homem desconhecido tentou retirar um caixa eletrônico de uma pequena loja em Townsville. O ladrão arranjou o carro adequado, preparou uma corrente, quebrou o vidro. Ou seja, tudo deveria ter funcionado, se não fosse por um porém. O cara esqueceu de prender uma parte da corrente à outra, e ele percebeu isso tarde demais. Depois de algum tempo, o ladrão voltou, até tentou conectar as correntes, mas parou longe demais. As correntes simplesmente não alcançavam uma a outra. Após uma tentativa fracassada de continuar o assalto, o homem desconhecido desistiu e foi embora. Na maioria das vezes, os roubos se desenrolam de acordo com um roteiro mais ou menos esperado. O ladrão, por exemplo, entra num estabelecimento, ameaça com uma arma, pega algo valioso e foge rapidamente. Existem algumas variantes. Porém, o que aconteceu em uma joalheria em Minnesota não se encaixa em nenhum roteiro conhecido. Por volta do meio-dia, 4 homens tentaram entrar numa loja para assaltá-la, mas foram inesperadamente recebidos. Não por seguranças, nem por policiais, mas pelo dono da loja, seu filho e seu irmão. Eles estavam todos armados com espadas. Espadas. O roubo ocorreu em 2018 e não no século 17. Os ladrões, que aparentemente não esperavam esse contra-ataque, preferiram fugir o mais rápido possível. E dá pra entender. Vai que de repente aparece a mãe dessa família na loja com um arco e flecha, ou aquela vozinha lá com a bolsa, aí ninguém teria escapado. Ei,
pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.